Muito bem-vindas e bem-vindos. Vou continuar falando sobre o retículo endoplasmático. Regiões do retículo endoplasmático rugoso podem ser convertidas em regiões do retículo endoplasmático liso e vice-versa. À medida que a célula se desenvolve e se expande, formas tubulares e cisternas convertem-se umas nas outras rapidamente. A transição pode ser controlada por uma classe de proteínas denominadas reticulons, mostradas em verde aqui no esquema, que formam túbulos a partir de dobras na membrana. O citoesqueleto, que será discutido mais adiante, também está envolvido, pois participa no rearranjo dos túbulos, na formação das cisternas e no fluxo de proteínas por essa rede, em células em expansão que não estão em divisão. Esta foto de uma célula epidérmica do tentáculo da planta insetívora Drosera mostra dois locais indicados por setas, onde filamentos de actina do citoesqueleto se ligam ao retículo endoplasmático cortical. Mais adiante vou explicar o que é o retículo endoplasmático cortical. A proporção entre os tipos de retículo endoplasmático varia de acordo com a função da célula. Células que armazenam ou secretam grandes quantidades de proteínas têm retículo endoplasmático rugoso abundante. Em contraste, células que produzem grandes quantidades de compostos lipídicos têm extensos sistemas de retículo endoplasmático liso. Dois produtos agrícolas importantes, óleos vegetais e sementes ricas em proteínas, são produzidos por enzimas associadas ao retículo endoplasmático. As sementes oleaginosas armazenam triacilgliceróis, que fornecem energia e blocos de construção lipídicos de membranas durante os estágios iniciais de crescimento das plântulas. Durante a sua síntese, os triacilgliceróis se acumulam entre duas monocamadas lipídicas do retículo endoplasmático liso, em locais definidos por proteínas conhecidas como oleosinas, e dão origem a corpos esféricos. As oleosinas têm uma arquitetura semelhante a uma taxinha, com a porção de eixo consistindo de aminoácidos hidrofóbicos e a cabeça exibindo uma estrutura anfipática. Esta foto de uma célula da camada de aleurona de sementes de cevada mostra alguns corpos lipídicos próximos ao retículo endoplasmático liso, e a seta mostra um deles brotando da membrana. As proteínas de armazenamento são sintetizadas durante o desenvolvimento inicial da semente. São a principal fonte de aminoácidos para a germinação e crescimento inicial das plântulas. Os tipos e quantidades variam entre espécies. Os cereais produzem duas classes de proteínas de armazenamento: globulinas, que são solúveis em água, e prolaminas, que são mais hidrofóbicas e solúveis em álcool. As globulinas são sintetizadas em polissomos do retículo endoplasmático rugoso e em seguida se acumulam em vacúolos de armazenamento. As prolaminas, como a zeína, que se acumula em sementes de milho, se agrupam em polímeros ligados por disulfeto, enquanto ainda residem no retículo endoplasmático, dando origem a estruturas esféricas conhecidas como corpos proteicos. Esta micrografia mostra corpos proteicos se acumulando no endosperma de sementes de milho. Polissomos, indicados por setas, estão ligados às membranas dos corpos proteicos, da mesma forma como estão mostrados aqui neste esquema. Existe uma região próxima à membrana plasmática, provavelmente ligada a ela, chamada de retículo endoplasmático cortical. Forma uma extensa rede bidimensional constituída por cisternas e túbulos interligados. As membranas do retículo endoplasmático cortical são contínuas com as do retículo endoplasmático da parte mais interna da célula. Em células com vacúolos grandes, formam cordões transvacuolares, ou seja, que atravessam os vacúolos. Assim, o retículo endoplasmático, juntamente com o envelope nuclear, formam uma membrana contínua que envolve um único lúmen e permeia todo o citosol. Aparentemente, a rede do retículo endoplasmático cortical serve de elemento estrutural para a estabilização e ancoragem do citoesqueleto, bem como controla a concentração citosólica do íon cálcio. Nestas 4 fotos de uma mesma célula de tabaco, tiradas em intervalos de 1 minuto, podemos observar que o retículo endoplasmático cortical está em movimento contínuo e constantemente mudando sua forma e distribuição. No entanto, o retículo endoplasmático mais profundo na célula move-se mais ativamente do que o retículo endoplasmático cortical, que tem a sua mobilidade limitada pela adesão à membrana plasmática e a ancoragem aos plasmodesmos. Plasmodesmos são canais tubulares de 40 a 50 nanômetros de diâmetro que conectam células adjacentes. Eles facilitam a comunicação entre as células durante o desenvolvimento vegetal,
pois permitem a troca de sinais na forma de proteínas, ácidos nucleicos e outras macromoléculas. Facilitam também o transporte de água e solutos, que não precisam atravessar as membranas plasmáticas. As células vegetais interconectadas por plasmodesmos formam um contínuo citoplasmático, referido como simplasto. Este esquema mostra que são formados pelas membranas plasmática e do retículo endoplasmático, que formam uma estrutura chamada de desmotúbulo. Existem, portanto, duas conexões, a conexão citoplasmática e a do lume do desmotúbulo. Proteínas revestem a superfície externa do desmotúbulo e a superfície interna da membrana plasmática. Uma estrutura semelhante a um colarinho, composto pelo polissacarídeo calose, circunda o estreitamento do canal em cada extremidade e serve para restringir o tamanho do poro. A foto à esquerda mostra plasmodesmos entre duas células. A da direita, em vista tangencial, mostra um plasmodesmo. Pode-se observar a membrana plasmática, a conexão citoplasmática, o desmotúbulo e o colarinho da parede. Existe uma restrição no tamanho das moléculas que podem ser transportadas através do simplasto. Essa restrição é chamada de limite de exclusão por tamanho, que varia de acordo com o tipo de célula, o meio ambiente e o estágio de desenvolvimento. O movimento através dos plasmodesmos pode ser regulado ou fechado por alteração nas dimensões do colarinho da parede, da conexão citoplasmática e do lume do desmotúbulo. Além disso, os plasmodesmos adjacentes podem formar interligações que alteram o limite de exclusão por tamanho. Assim, os canais individuais, referidos como plasmodesmos simples, podem formar plasmodesmos ramificados, quando eles se conectam uns com os outros. Os plasmodesmos podem ser divididos em primários e secundários. Os plasmodesmos primários se estabelecem à medida que a parede celular se forma durante e após a divisão celular. Os plasmodesmos secundários formam-se após a conclusão da divisão celular. Para este vídeo, consultei as mesmas referências do vídeo anterior. Muita gratidão por assistir. Na sequência, vou falar sobre o complexo de Golgi.